Ela achava que não era boa o bastante. Ela acreditava que estava fadada a uma vida de limitações, de vergonha, de escolhas impossíveis. Mas com apenas R$ 120 e uma coragem que ela nem sabia que possuía, essa mãe solteira virou o jogo. E a pergunta que eu te faço é: você faz isso? Prepare-se para uma história que vai explodir sua mente e te fazer questionar tudo o que você pensa sobre superação. A vida de Ana era um labirinto de contas não pagas, de geladeira vazia e de olhares de pena. Morando em um bairro periférico de uma grande cidade brasileira, ela era a personificação da mãe solteira que se desdobra em mil para dar o mínimo aos seus 2 filhos, Gabriel, de 7 anos, e Sofia, de 4. O pai das crianças havia desaparecido há anos, levando consigo qualquer promessa de apoio e deixando um rastro de dívidas e desilusão. Ana trabalhava como diarista, limpando casas, lavando roupas, cozinhando para famílias que mal a enxergavam. O salário, quando vinha, era sempre insuficiente. Era um ciclo vicioso de pouco dinheiro, muita preocupação e a constante sensação de que nunca seria o bastante. A cada final de mês, o nó na garganta apertava, as noites em claro se multiplicavam, e a vergonha de não conseguir prover o essencial para seus filhos corroía sua alma. Ela se sentia invisível, uma sombra em um mundo que parecia ter esquecido dela. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira chuvosa. Sofia estava com febre alta. O corpo pequeno e frágil tremia, os olhos marejados de dor. Ana tinha apenas R$ 120 na carteira, o que restava do último pagamento de uma diária. A farmácia ficava a poucos quarteirões, mas o caminho até lá parecia intransponível. Ela precisava comprar o antitérmico e, mais importante, precisava alimentar as crianças. Gabriel, com a inocência dos 7 anos, perguntou: "Mãe, a gente vai comer hoje?" Essa pergunta, simples e cortante, foi um gatilho. O chão sumiu sob os pés de Ana. Aquele era o auge do conflito emocional. O medo de perder a filha, a vergonha de não ter dinheiro para um remédio básico, o cansaço que pesava em seus ombros como uma âncora e a solidão esmagadora de enfrentar tudo aquilo sozinha. Ela se sentiu a pior mãe do mundo. As lágrimas que ela tanto se esforçava para segurar escorreram quentes pelo seu rosto, misturando-se à água da chuva que batia na janela. Naquele momento, enquanto segurava Sofia nos braços e sentia o olhar faminto de Gabriel, uma chama se acendeu dentro de Ana. Não era uma chama de raiva, mas de uma determinação silenciosa, quase assustadora. Ela olhou para os R$ 120 em sua mão, uma quantia irrisória para a avalanche de problemas que enfrentava. Mas de repente aqueles R$ 120 não eram mais um símbolo de escassez, e sim a semente de uma revolução. Ali, naquele pequeno apartamento úmido, sem aplausos ou ajuda externa, Ana tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela decidiu que não seria mais a vítima das circunstâncias. Ela seria a arquiteta de seu próprio destino, custasse o que custasse. Essa foi a ruptura interna, o momento em que a mãe que achava que não era boa o bastante se transformou na mulher que viraria o jogo. A primeira ação prática de Ana foi simples, quase imperceptível para o mundo lá fora, mas monumental para ela. Ela comprou o remédio para Sofia, gastando R$ 30. Sobraram 90. Com os R$ 90 restantes, ela comprou farinha de trigo, ovos, açúcar e fermento, ingredientes básicos para fazer pães caseiros. Ela sempre teve uma mão boa para a cozinha, uma habilidade herdada da avó. Mas a vergonha e a insegurança sempre a impediram de transformar esse talento em algo mais. Naquela noite, enquanto Sofia dormia mais tranquila, Ana passou horas amassando, sovando e assando pães. O cheiro de pão fresco invadiu o pequeno apartamento, um aroma de esperança. No dia seguinte, com uma cesta coberta por um pano de prato limpo, ela saiu para a rua, os filhos de mãos dadas, rumo à feira do bairro. O coração batia forte, o medo de ser rejeitada era quase palpável, mas a imagem de Sofia doente e Gabriel com fome a impulsionava. Ela começou oferecendo os pães aos comerciantes da feira, com a voz embargada, quase inaudível. A primeira venda foi para Dona Lúcia, a verdureira, que comprou 2 pães e a incentivou com um sorriso. Aqueles primeiros R$ 10 foram a prova de que era possível. O processo real foi uma montanha russa de emoções. No início, Ana cometeu erros. Alguns pães queimavam, outros ficavam pesados demais.
A insegurança era uma sombra constante. Ela se pegava pensando: quem vai querer comprar meus pães? Não sou padeira, não sou empresária, sou só a Ana, a diarista. Houve dias em que ela vendia apenas 1 ou 2 pães, e a tentação de desistir era avassaladora. Mas a cada pequena vitória, a cada elogio ao sabor dos seus pães, uma nova dose de energia a impulsionava. Ela começou a observar, a aprender. Percebeu que as pessoas gostavam de pães fresquinhos, ainda quentes. Então ela adaptou sua rotina, acordando ainda mais cedo, assando em levas menores para garantir a qualidade. Ela experimentou novos sabores: pão de queijo, pão de milho, pão doce com goiabada. As vendas começaram a aumentar, lentamente, mas de forma consistente. Ela não tinha um forno industrial, apenas o pequeno forno do seu fogão antigo, mas a paixão e a necessidade transformaram aquele equipamento simples em uma máquina de sonhos. O aprendizado de Ana não se limitava à cozinha. Ela começou a usar o dinheiro de forma consciente, com uma disciplina que nunca antes havia tido. Cada centavo era contado, cada gasto era planejado. Ela reinvestia parte do lucro nos ingredientes, garantindo a continuidade do negócio. O restante era dividido, uma parte para as despesas da casa, outra para uma poupança de emergência e uma pequena quantia para um fundo que ela chamava de Fundo do Futuro. Esse fundo era para algo que ela ainda não sabia o que era, mas tinha a certeza de que seria importante. Ela aprendeu a negociar com os fornecedores, a comprar em maior quantidade para ter um preço melhor. A cada dia, Ana se tornava mais astuta, mais estratégica. Ela não tinha diplomas em finanças, mas a escola da vida, com suas lições duras, estava a transformando em uma expert. A organização financeira de Ana era simples, mas eficaz. Ela não tinha conta bancária, mas passou a usar um caderno velho para registrar todas as vendas e todos os gastos. Uma coluna para a entrada de dinheiro, outra para a saída. No final do dia, ela somava e subtraía, observando o pequeno saldo crescer. Era um controle manual, mas que lhe dava uma visão clara de onde o dinheiro estava indo e vindo. Ela começou a separar o dinheiro em envelopes, um para o aluguel, um para a comida, um para a água e o fundo do futuro. Essa simples atitude trouxe uma sensação de controle e paz que ela nunca havia experimentado. A formalização ainda era um sonho distante, mas ela já visualizava o dia em que poderia ter um CNPJ, uma maquininha de cartão. Ela não queria mais se sentir invisível. A escala humana veio de onde ela menos esperava. Dona Lúcia, a verdureira que foi sua primeira cliente, percebeu o esforço e a dedicação de Ana. Um dia, ela ofereceu um pequeno espaço em sua barraca na feira para Ana vender seus pães. É um cantinho, Ana, mas já é um começo, disse Dona Lúcia com um sorriso acolhedor. Esse pequeno ponto fixo na feira transformou a vida de Ana. Ela não precisava mais andar de porta em porta, a pé, com a cesta pesada. Agora, as pessoas sabiam onde encontrá-la. A notícia dos pães da Ana se espalhou pela feira e pelos bairros vizinhos. A demanda aumentou e Ana precisou pedir ajuda. Sua vizinha, Dona Fátima, uma senhora aposentada que adorava cozinhar, começou a ajudá-la na produção. Em troca, Ana pagava um pequeno valor e garantia pão fresquinho para Dona Fátima todos os dias. Aquela pequena rede de apoio, iniciada por um gesto de bondade, foi o que permitiu a Ana escalar seu pequeno negócio. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha um time, mesmo que informal. O resultado atual da vida de Ana é a prova de que a coragem e a persistência podem mudar qualquer destino. Hoje, Ana não é mais diarista. Ela tem sua própria padaria, um pequeno estabelecimento charmoso no mesmo bairro onde antes vendia seus pães na feira. A Pão da Ana é um sucesso, um ponto de encontro para os moradores, que encontram ali não apenas pães deliciosos, mas também a história de uma mulher que virou o jogo. Seus filhos, Gabriel e Sofia, cresceram vendo a mãe lutar e vencer. Eles têm orgulho da mãe, da mulher forte e determinada que ela se tornou. Ana tem estabilidade financeira, dignidade e, o mais importante, segurança emocional. Ela não vive mais em função do medo, da vergonha ou da escassez.
Ela vive em função de um propósito, de um legado que está construindo para si e para seus filhos. Ela finalmente entende que sempre foi boa o bastante e que o valor dela nunca esteve ligado ao dinheiro que tinha ou não tinha, mas à sua força interior. As lições finais que a história de Ana nos traz são profundas e aplicáveis a qualquer um que esteja enfrentando dificuldades. Primeiro, o valor inicial, por menor que seja, pode ser a semente de algo grandioso. Os R$ 120 de Ana não eram apenas dinheiro, eram uma oportunidade. Segundo, a decisão silenciosa de mudar, aquela que ninguém vê, é a mais poderosa de todas. É o ponto de virada interno que precede qualquer transformação externa. Terceiro, o processo é real. Haverá erros, inseguranças, mas a persistência e a capacidade de aprender com os próprios tropeços são cruciais. Quarto, o controle financeiro, por mais rudimentar que seja, é libertador. Saber para onde seu dinheiro vai e de onde ele vem te dá poder. E quinto, e talvez o mais importante, o apoio humano, a rede de pessoas que acreditam em você, é um combustível essencial. Não tenha medo de pedir ou aceitar ajuda. A história de Ana não é um conto de fadas, é a realidade de uma mulher que, mesmo desacreditada, encontrou a força para reescrever seu próprio destino. Se ela conseguiu, você também pode. Não subestime o poder de uma pequena quantia, de uma grande decisão e de uma vontade inabalável. Se essa história te tocou, se você se identificou com a Ana ou se inspirou na sua jornada, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Clique no botão de inscrever-se agora mesmo para não perder nenhuma história de superação como essa. E mais, eu quero saber: qual foi a sua maior dificuldade financeira e como você a superou? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa para virar o jogo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos mostrar que a força para mudar está dentro de cada um de nós. A vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você reage. E Ana reagiu e virou o jogo. E você, o que você vai fazer com os seus R$ 120, com a sua chance de mudar tudo? A escolha é sua. A história de Ana, embora singular em seus detalhes, ecoa uma verdade universal. A resiliência humana é um recurso inesgotável quando ativada pela necessidade e pela esperança. Ela nos mostra que a jornada para a independência financeira, ou qualquer outra forma de superação, não é linear. É um labirinto de tentativas e erros, de pequenos avanços e recuos, mas a chave é a direção geral do movimento. Ana não buscou a perfeição, buscou o progresso. E é exatamente essa mentalidade que a distingue. Muitas vezes, paralisamo-nos diante da grandiosidade do objetivo. Queremos uma mudança radical e instantânea, e quando ela não acontece, nos frustramos e desistimos. O erro está em focar apenas no destino final e não apreciar cada passo da caminhada. Ana começou com R$ 120 e o desejo de não repetir o passado. Ela não tinha um plano de negócios de 50 páginas, nem um capital de giro robusto. Tinha a urgência da sobrevivência e a chama da dignidade acesa. Sua primeira ação, a compra dos ingredientes para pães, foi um ato de fé. Um passo pequeno, mas concreto, na direção de um futuro diferente. Pensemos na metáfora da semente. Uma semente, por menor que seja, carrega em si o potencial de uma árvore frondosa. Mas ela precisa ser plantada, regada, cuidada. O solo precisa ser fértil, a luz do sol precisa alcançá-la. Os R$ 120 de Ana eram essa semente. O solo fértil era sua insatisfação e seu desejo de mudança. A rega e a luz do sol foram sua persistência, sua capacidade de aprender, as horas dedicadas, as noites em claro. E, crucialmente, o apoio humano. A rede de apoio que a envolveu, de Dona Lúcia, que acreditou nela e a ajudou a divulgar seu trabalho, até a Dona Fátima, que se tornou parceira na produção, foram os nutrientes que permitiram a essa semente brotar e crescer. Este é um ponto que merece ser aprofundado, a importância do capital social. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes supervaloriza o capital financeiro e subestima o capital social.
Capital social são as redes de relacionamentos, a confiança mútua, as normas de reciprocidade que facilitam a cooperação e a ação coletiva. Ana, mesmo sem perceber, ativou seu capital social. Dona Lúcia não apenas a encorajou, mas se tornou uma parceira informal de vendas. Os clientes satisfeitos não eram apenas compradores, eram embaixadores de sua marca. Essas conexões, que não custam dinheiro, são inestimáveis. Elas abrem portas, geram oportunidades, fornecem informações e, acima de tudo, oferecem suporte emocional. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, é fácil cair na armadilha de acreditar que tudo se resolve com algoritmos e plataformas. No entanto, a conexão humana, o olho no olho, a conversa genuína, a recomendação boca a boca, ainda possuem um poder transformador incomparável. A história de Ana é um lembrete poderoso de que, por trás de toda transação, existe uma pessoa, uma história, uma necessidade. E quando conseguimos tocar essa humanidade, o impacto transcende o financeiro. Vamos explorar outro ângulo, a psicologia da escassez versus a psicologia da abundância. Quando Ana vivia na escassez, sua mente estava focada na falta, na dívida, na limitação. Essa mentalidade, embora compreensível, pode ser paralisante. Ela nos faz ver riscos em toda oportunidade e nos impede de enxergar soluções. No entanto, quando ela decidiu usar os R$ 120, mesmo que de forma instintiva, ela começou a operar com uma mentalidade de abundância. Não era a abundância de dinheiro, mas a abundância de possibilidades, de criatividade, de força interior. Ela não se perguntou o que eu não tenho, mas sim o que eu posso fazer com o que eu tenho. Essa mudança de perspectiva é um divisor de águas. Essa transição da escassez para a abundância mental é um processo gradual. Não acontece da noite para o dia. Exige autoconsciência e um esforço consciente para reframear os desafios como oportunidades. Para Ana, cada venda, cada cliente satisfeito, cada pequena vitória, reforçava essa nova mentalidade. Ela começou a ver que o mundo não era apenas um lugar de portas fechadas, mas um lugar com janelas que podiam ser abertas, com caminhos que podiam ser trilhados. E aqui entra o conceito do pequeno ganho. A psicologia do pequeno ganho é fundamental para sustentar a motivação. Grandes objetivos podem parecer inatingíveis, levando à procrastinação ou à desistência. Mas dividir o objetivo em pequenas metas alcançáveis e celebrar cada uma delas cria um ciclo virtuoso de motivação e progresso. Para Ana, o primeiro pão vendido, depois o segundo, o terceiro, eram pequenos ganhos. Cada um deles era uma prova de que seu esforço valia a pena, que ela estava no caminho certo. Essas pequenas vitórias alimentavam sua autoconfiança e a impulsionavam para o próximo desafio. Pensemos em outros exemplos cotidianos. Alguém que decide emagrecer e começa caminhando 15 minutos por dia, em vez de se forçar a correr 10 quilômetros de uma vez. Aquele que quer aprender um novo idioma e começa com 10 palavras por dia, em vez de tentar memorizar um dicionário inteiro. São os pequenos ganhos que somados levam a grandes transformações. A história de Ana é a personificação desse princípio. Ela não tentou abrir uma fábrica de pães de uma vez. Ela começou com o que era possível e cada passo a levou ao próximo, de forma orgânica e sustentável. O controle financeiro, mesmo que rudimentar como mencionado, é uma ferramenta de empoderamento. No início, Ana provavelmente não tinha planilhas complexas ou softwares de gestão, mas ela sabia quanto gastava com ingredientes, quanto cobrava pelo pão e qual era seu lucro. Esse conhecimento, por mais simples que fosse, lhe dava clareza e controle. A ausência de controle financeiro é como navegar sem bússola. Você pode até se mover, mas não sabe para onde vai e está à mercê das correntes. Ana, ao registrar seus gastos e ganhos, mesmo que mentalmente ou em um caderninho, começou a traçar seu próprio mapa. Ela deixou de ser uma folha ao vento e se tornou a capitã de seu próprio barco. Este é um ponto crucial para qualquer um que busca a transformação financeira. Não é preciso ser um expert em finanças. Comece pelo básico.
Saiba quanto você ganha e quanto você gasta. Identifique para onde seu dinheiro está indo. Isso por si só já é um passo gigantesco. Muitas pessoas vivem em uma névoa financeira, sem saber a real situação de suas contas. A clareza é o primeiro passo para o controle, e o controle é o primeiro passo para a liberdade. A história de Ana também nos convida a refletir sobre o conceito de virar o jogo. Não se trata apenas de acumular riqueza, mas de retomar o controle da própria narrativa. Antes, Ana era a personagem secundária de uma história ditada pelas circunstâncias. Depois, ela se tornou a protagonista, reescrevendo seu destino com cada pão assado, com cada venda, com cada dívida quitada. Virar o jogo é recuperar a agência, a capacidade de agir e fazer escolhas que moldam o futuro em vez de ser moldado por ele. E essa agência se manifesta na decisão silenciosa de mudar. Essa é a decisão que não é anunciada em redes sociais, não é compartilhada em grupos de WhatsApp. É um pacto interno, um compromisso consigo mesmo. É a faísca que acende o fogo da transformação. Para Ana, essa decisão foi o limite da dívida, a dor da humilhação, a percepção de que ela merecia mais. Essa decisão silenciosa foi o gatilho para a ação. É a verdadeira semente da mudança. Muitos de nós esperamos o momento perfeito para começar, o grande evento que nos dará o empurrão necessário. Mas a vida raramente entrega esses momentos de bandeja. A maioria das transformações começa com pequenas decisões, tomadas em silêncio, longe dos holofotes. É a decisão de levantar um pouco mais cedo, de ler um livro em vez de ver TV, de economizar um pouco mais, de aprender uma nova habilidade. São essas microdecisões que, somadas, criam um efeito bola de neve imparável. A resiliência de Ana não é um traço inato de super-heroína. É uma habilidade aprendida, lapidada por cada obstáculo superado. A resiliência não significa não cair, mas sim saber se levantar. Significa aceitar os erros como parte do processo de aprendizagem e não como evidência de fracasso. Quantas vezes Ana deve ter pensado em desistir? Quantas vezes a ansiedade e o medo devem ter batido à sua porta? Mas ela persistiu. Ela aprendeu com cada tropeço. E essa capacidade de aprender e se adaptar é o que realmente define a resiliência. Em um mundo que prega a perfeição e o sucesso instantâneo, a história de Ana é um antídoto poderoso. Ela nos lembra que a jornada é muitas vezes imperfeita, cheia de altos e baixos, mas que a consistência e a fé no processo são recompensadoras. Não há atalhos para a liberdade financeira ou para qualquer outra forma de liberdade. Há trabalho, há sacrifício, há aprendizado e, acima de tudo, há a crença inabalável em si mesmo. E para aqueles que ainda estão na fase de o que eu vou fazer com meus R$ 120, ou com qualquer oportunidade que a vida lhes apresente, a mensagem é clara: comece. Não espere ter todas as respostas, todos os recursos, todo o apoio. Comece com o que você tem, onde você está. Dê o primeiro passo, por menor que seja. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. E esse passo, para Ana, foi a compra dos ingredientes para pães. Qual será o seu? A vida é um livro em branco e somos os autores de nossa própria história. Podemos escolher ser vítimas das circunstâncias ou podemos escolher reescrever os capítulos, mesmo que a caneta esteja tremendo e a tinta esteja acabando. Ana escolheu reescrever. Ela mostrou que a pobreza não é um destino, mas uma condição que pode ser alterada. Ela demonstrou que a dignidade não é um luxo, mas um direito que se conquista com o próprio esforço e a própria vontade. Sua história é um farol de esperança para todos que se sentem perdidos ou sem saída. É a prova de que a chama da esperança nunca se apaga completamente, apenas precisa de um pequeno sopro para reacender. E esse sopro pode vir de uma pequena quantia, de uma grande decisão, de um amigo, de um mentor, ou da pura e simples vontade de não aceitar mais o status quo. Então, mais uma vez, eu te convido a refletir. O que te impede de dar o primeiro passo? Quais são os R$ 120, metafóricos ou literais, que você tem em mãos agora? Qual é a decisão silenciosa que você precisa tomar? A história de Ana não é apenas sobre dinheiro. É sobre coragem.
É sobre a coragem de sonhar, de agir, de falhar e de levantar-se novamente. É sobre a coragem de acreditar que você também pode virar o jogo. Estamos caminhando para a conclusão desta expansão e a essência da mensagem de Ana permanece. Não é sobre a grandiosidade dos meios, mas a grandeza da vontade. Não é sobre a ausência de problemas, mas a persistência em resolvê-los. Não é sobre ter uma vida perfeita, mas uma vida que você constrói com suas próprias mãos, com seus próprios valores, com sua própria determinação. A vida não nos promete um caminho sem pedras, mas nos dá a força para construir pontes, para desviar de obstáculos e para, se necessário, mover montanhas. Ana, com seus pães e seu forno, moveu montanhas. Ela transformou a escassez em abundância, a dívida em dignidade, a desesperança em futuro. Que a sua história, assim como a de Ana, seja um testemunho do poder da transformação. Que você encontre em si a força para reescrever seu próprio destino e inspirar outros a fazerem o mesmo. O legado de Ana não é apenas financeiro, é um legado de inspiração, de resiliência e de fé no potencial humano. E esse legado é para todos nós. A luz que ela acendeu continua a brilhar, mostrando que a mudança é possível, um pão de cada vez. A jornada de Ana nos ensina que o primeiro passo, por menor que seja, é o mais significativo. Muitas vezes, nos paralisamos diante da magnitude do desafio, esquecendo que cada grande feito é a soma de inúmeros pequenos esforços. Imagine a escalada de uma montanha. Ninguém a sobe com um único salto. É um passo após o outro, uma rocha a ser superada por vez, um fôlego que se recupera antes da próxima etapa. Ana, com seus R$ 120, não sonhou em construir um império da noite para o dia. Ela sonhou em pagar uma conta, em ter um pouco de dignidade, em oferecer um futuro diferente para si e para seus filhos. E foi essa visão clara e alcançável que a impulsionou. Pense nos R$ 120 em sua própria vida. Não são apenas notas e moedas. Podem ser as 2 horas livres que você tem no seu dia para aprender uma nova habilidade. Pode ser aquele contato profissional que você hesita em enviar uma mensagem. Pode ser a ideia de negócio que você rabiscou em um guardanapo e que nunca mais revisitou. Podem ser os primeiros 10 minutos de uma corrida que você sempre quis começar. A inércia é uma força poderosa, mas a ação, por menor que seja, é a sua antítese mais eficaz. Ana não esperou a oportunidade perfeita. Ela criou a oportunidade com o que tinha em mãos. Quantas vezes nos pegamos esperando o momento ideal, o investimento milionário, o mentor que nos tirará do anonimato? A verdade é que o momento ideal é agora, com o que você tem, onde você está. A perfeição é inimiga do bom, e a espera muitas vezes é apenas uma desculpa sofisticada para o medo. Vamos considerar um novo ângulo, o poder da microdecisão. A vida de Ana foi moldada por uma série de microdecisões. A decisão de não se entregar ao desespero. A decisão de usar os R$ 120 em algo produtivo e não em um alívio momentâneo e fútil. A decisão de aprender a fazer pães, de aperfeiçoar seu produto, de buscar clientes. Cada uma dessas microdecisões, em sua singularidade, parecia pequena. Juntas, elas construíram um caminho. Pense no efeito borboleta aplicado à sua própria trajetória. Uma pequena ação hoje pode gerar ondas de impacto que se manifestarão em um futuro que você nem consegue prever. Se Ana tivesse cedido à tentação de gastar os R$ 120 em algo supérfluo, sua história seria outra. Se ela tivesse se deixado abater pelo primeiro não, pelo primeiro pão mal assado, seu negócio jamais teria florescido. Aprofundando o conteúdo, percebemos que a história de Ana transcende a esfera financeira. É uma metáfora para a construção de qualquer tipo de vida que vale a pena ser vivida. Seja na busca por um relacionamento mais saudável, na construção de um corpo mais forte, na aquisição de um novo conhecimento ou na superação de um vício. O princípio é o mesmo, identificar os R$ 120, o recurso inicial, a primeira ação, e ter a coragem de usá-lo com intenção. A coragem de Ana não era a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Ela sentiu o frio na barriga, a incerteza do futuro, a pressão das dívidas.
mas ela escolheu agir. Essa é a verdadeira definição de coragem. É o que nos permite enfrentar o desconhecido, abraçar a vulnerabilidade e, finalmente, crescer. A essência do que Ana nos ensina é que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se cria, no que se transforma e no impacto que se gera. E essa riqueza está ao alcance de todos, começando com um simples pão. É um legado imaterial, mas de valor inestimável.